Então, hoje nós daremos o início ao dom da palavra. Será o nosso primeiro foco aqui. Será a nossa primeira linha de estudo de dons, sobre os dons. Tá? É o ensino da palavra. O dom da palavra. O dom da palavra, ele não é um termo diretamente encontrado na Bíblia, mas se refere ao falar dos dons espirituais, dos vários dons espirituais que estão descritos, né? E só que existem vários dons espirituais que se encaixam nesse aspecto dom da palavra, né? Aqui nós temos uma linha teológica que aqui nós temos o uso da liturgia assembleiana, porque foi assim que eu aprendi. Eu sou assembleiana, não significa que eu prego placa de igreja. Eu sigo uma linha teológica a qual eu me converti, ok? Eu me converti na Assembleia de Deus em 2018 e assim permaneço até hoje e sigo essa linha. Não que não existam outras linhas teológicas além da Assembleia de Deus. Nós temos várias linhas teológicas. É o arminianismo, é o calvinismo e tem várias outras linhas teológicas. Tá? Então, assim, tem algumas dessas teologias que a Assembleia de Deus puxa para si. Então não dá para dizer, essa é a certa, essa é errada. Então eu não prego placa de igreja, por favor. Tá? Não pensem nisso, de jeito nenhum. Eu prego a palavra de Deus. Porém, nós seguimos a liturgia e a linha teológica da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela é caracterizada por acreditar na manifestação dos dons espirituais. Sim, existem linhas teológicas que não acreditam no manifestar dos dons espirituais. Eu não vou citar aqui, nesse momento, as linhas teológicas e o que elas pensam, porque senão a gente tomaria muito tempo. Seria interessante, sim, mas isso é assunto para outra hora. É assunto para outro tema. Quem sabe um futuro tema. Né? Mas isso aí é mais para frente. Tá? Mas a linha teológica das Assembleias de Deus é caracterizada, né? Nós somos caracterizados por sermos pentecostais. O que é o pentecostais? O pentecostal, ele é conhecido pela feitura de Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Foi a manifestação, a primeira manifestação do Espírito Santo na igreja, que era quando todos estavam reunidos. Quem quiser acompanhar em vossas Bíblias, Atos 2, a partir do verso de número 1, vai, dizer isso, Atos dos Apóstolos, número 2, a partir do verso 1. E quando estavam, e no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, assentados num só lugar. E aí a Bíblia ela vai nos relatar que eram cerca de 120 homens, uma coisa assim. E todos eles estavam reunidos conforme Jesus havia ordenado que eles fizessem no templo de Jerusalém. Então veio como um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa e foi visto como que línguas repartidas de fogo que pousava sobre cada um dos que estavam. E eles começaram a falar em novas línguas. Esse primeiro manifestar do Espírito Santo foi o batismo com o Espírito Santo da Igreja do Senhor. Porque Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, em João, capítulo de número 15, ele fala, 14, ele fala que ele iria ao Pai, mas vos enviaria um Consolador. No 15 também ele fala. Tá certo. Valeu, Jesus. Ele enviaria o Consolador. E quem era esse Consolador? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Por causa do seu manifestar. Por que por causa do seu manifestar? Porque o manifestar do Espírito Santo edificaria a igreja. E como edificaria a igreja? Através dos dons manifestos através do Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo. E é isso.
Então, essa é uma breve explicação de como surgiram os dons. Porém, existem algumas linhas teológicas que não acreditam mais no manifestar. Acreditam no Pentecostes, acreditam no derramado do Espírito Santo, acreditam que foi manifesta essa glória, esse poder, né, sobre os crentes, essa virtude sobre os crentes. Só que na época primitiva da igreja, não mais hoje. Hoje não temos mais, segundo essas linhas teológicas, essa manifestação do Espírito Santo. Porém, a Assembleia de Deus, ela é conhecida por isso. Ela é caracterizada por isso, por esse pentecostalismo. Nós acreditamos que hoje ainda, né, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo, porque essa foi uma promessa deixada pelo Jesus eterno, Redentor. Inclusive, nossa linha de trabalhar de Deus é o seguinte: nós temos como característica o seguinte: Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Essa é a nossa característica principal, ok? Então notem que dentro dessa característica existe o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, entrando na questão da palavra, do dom da palavra, eu quis trazer aqui, existem alguns dons descritos na Bíblia, já que o dom da palavra não está escrito explicitamente na Bíblia. Não existe esse termo dom da palavra explicitamente na Bíblia. Porém, ele é um dom que engloba vários outros dons. E alguns dos dons é o dom de profecia, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de evangelizar, sim, o dom de pastorear. Todos esses dons são dons espirituais, é algo sobrenatural que é dado pelo Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo. Só que nesse caso aqui, eu trouxe 3 desses dons. Por que só 3, se são vários outros? Porque os outros vão vir em um novo episódio, porque eu resolvi dar uma organizada nisso daqui para poder ensinar para vocês etapa por etapa. Tá? Então eu peguei algo o que é mais vinculado à palavra. E no caso, nós vamos estudar sobre o dom de ensinar, o dom de evangelizar, o dom de exortação. Ok? Aí, o que vai acontecer? Eu vou abordar aqui com vocês esses 3 dons. O de ensino, o de evangelizar e o de exortar. Conforme forem descritas características, né, como é desenvolvida a sua função e quem os possui, né?